A Bíblia alerta sobre a grande tribulação, um período de intensa provação que precede a volta de Cristo. Neste vídeo, vamos mostrar de maneira clara o que as Escrituras ensinam sobre essa fase, destacando sinais, exemplos bíblicos e orientações práticas para a vida cristã. Você entenderá como a igreja deve agir, mantendo firme a fé e como cada cristão pode perseverar mesmo diante de dificuldades extremas. Vamos explorar estratégias espirituais para fortalecer a confiança em Deus, reconhecendo os sinais que indicam a proximidade desse período e o papel fundamental da igreja nesse contexto. Ao final, ficará evidente que mesmo em meio ao caos e à perseguição, há esperança segura e firme em Cristo, capaz de sustentar e guiar aqueles que permanecem fiéis. O objetivo é que você saia deste conteúdo não apenas com um conhecimento teórico, mas com ferramentas práticas para aplicar no dia a dia, mantendo-se vigilante, preparado e espiritualmente fortalecido, compreendendo que a fé em Deus é o alicerce para atravessar qualquer provação. A Grande Tribulação é mencionada em vários trechos da Bíblia e se refere a um período específico de provação intensa, diferente das dificuldades comuns da vida. Em Mateus 24, 21 a 22, lemos: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Também é citado em Apocalipse 7,14. Estes são os que saíram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E em Apocalipse 20,4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Portanto, este é um tempo de prova e julgamento, no qual a fé dos santos será testada e a justiça de Deus se manifestará. A Bíblia detalha sinais específicos que antecedem o período conhecido como Grande Tribulação, oferecendo orientação para que a igreja esteja preparada e vigilante. Em Mateus 24, 6, 8, Jesus alerta: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Esses acontecimentos funcionam como sinais de alerta, não para gerar medo, mas para preparar o coração do cristão e fortalecer a fé diante das circunstâncias difíceis que virão. Guerras, conflitos globais, crises econômicas, doenças e desastres naturais são indicativos de que a humanidade está se aproximando de um tempo de provação maior. O propósito é manter a igreja atenta, discernindo o momento certo e agindo com sabedoria espiritual, sem se deixar levar pelo pânico ou desespero. Compreender esses sinais permite ao cristão desenvolver uma postura de vigilância, oração e firmeza, reconhecendo que, mesmo diante de caos e incerteza, Deus permanece soberano e fiel. Estar atento aos sinais não significa antecipar o fim de forma alarmista, mas sim fortalecer a comunhão com Cristo e apoiar a missão da igreja, vivendo de maneira coerente com a fé e transmitindo esperança àqueles ao redor. Assim, cada alerta bíblico se torna um convite à perseverança, à oração constante e à prática da fé ativa, mostrando que a preparação espiritual é essencial para atravessar períodos de dificuldade, confiando que Deus sustenta e protege os que nele permanecem. Durante a Grande Tribulação, a igreja é chamada a exercer perseverança e fidelidade inabaláveis. Diferente de algumas interpretações que sugerem um arrebatamento pré-tribulacional, a Bíblia apresenta claramente que a igreja enfrentará essas provações, porém sempre protegida e guiada pelo Espírito Santo. Apocalipse 12:11 enfatiza essa vitória espiritual.
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa passagem demonstra que a fidelidade e o testemunho ativo são essenciais para vencer o período de tribulação, mantendo-se firmes mesmo diante de ameaças à própria vida. Da mesma forma, Daniel 12:1 reafirma a proteção divina. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui vemos que Deus não abandona seu povo. Ele concede força, coragem e salvação àqueles que permanecem fiéis. Portanto, a igreja deve viver sua fé de maneira ativa, demonstrando amor, esperança e firmeza, mesmo em meio às perseguições, crises e tribulações. Servir como luz no mundo significa testemunhar a verdade, confortar os aflitos e permanecer espiritual e moralmente íntegro, confiando na proteção divina. A postura do cristão durante esse tempo é de vigilância, oração constante e dedicação à missão de propagar o Evangelho, reforçando que, mesmo diante de situações extremas, a presença de Deus sustenta, guia e fortalece. Com isso, cada cristão é convidado a fortalecer sua fé e se tornar um exemplo de coragem e perseverança, mostrando que a esperança em Cristo é a âncora que mantém firme aqueles que nele confiam, independentemente das circunstâncias externas. A perseverança é uma prática que envolve tanto ações espirituais quanto atitudes concretas no dia a dia do cristão. Ela se manifesta por meio da oração constante que mantém a conexão com Deus e fortalece o coração diante das adversidades, permitindo discernir sua vontade mesmo em momentos de crise. O estudo da palavra é outro pilar essencial, pois revela os princípios e promessas divinas, oferecendo direção e segurança para enfrentar provações sem se perder no desânimo ou na dúvida. Além disso, a comunhão entre irmãos proporciona suporte mútuo, encorajamento e edificação espiritual, criando uma rede de fé que ajuda a igreja a permanecer unida e firme em tempos de tribulação. Servir aos necessitados também é uma expressão prática da perseverança, demonstrando amor ativo e compromisso com os ensinamentos de Cristo, reforçando a esperança e a fé não apenas em si mesmo, mas na comunidade ao redor. A vigilância espiritual é fundamental, pois protege contra enganos, falsas doutrinas e qualquer tentativa de desviar o cristão do caminho da fé, mantendo foco na confiança em Deus. Viver a fé de forma consistente significa resistir ao medo, à ansiedade e à desesperança, sabendo que cada ato de fidelidade, oração e serviço é observado e recompensado pelo Senhor. Essa prática diária constrói um caráter firme, capaz de enfrentar crises, perseguições e desafios, sem perder a serenidade e a confiança na providência divina. Ao perseverar, o cristão não apenas se fortalece espiritualmente, mas também torna-se exemplo para outros, mostrando que a fé verdadeira se sustenta em ação, esperança e amor, refletindo a presença de Deus em todas as circunstâncias. Assim, a perseverança se torna um testemunho vivo, uma luz que ilumina mesmo os momentos mais sombrios, confirmando que Deus é fiel e recompensará aqueles que permanecem firmes em sua palavra. Mesmo em meio à tribulação, a Bíblia revela promessas claras de recompensa para aqueles que permanecem fiéis. Apocalipse 20, 12 a 13 descreve o julgamento final. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e os livros foram abertos, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Essa passagem evidencia que cada ação, escolha e testemunho tem valor eterno, e que Deus recompensará aqueles que permanecem fiéis, independentemente das dificuldades enfrentadas. A esperança cristã é ampliada com a promessa do novo céu e da nova terra, conforme Apocalipse 21, 1 a 4. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe.
e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essas imagens representam a plenitude da esperança cristã, a restauração total, a presença de Deus entre o seu povo e o fim do sofrimento e da dor. Portanto, mesmo durante as tribulações mais severas, a fidelidade de cada cristão garante não apenas a vitória espiritual, mas também a certeza de que todas as promessas divinas se cumprirão. Permanecer firme, confiando nas Escrituras, é a chave para atravessar provações com coragem, esperança e perseverança, sabendo que o sofrimento temporário será substituído pela glória eterna e que Deus recompensará aqueles que o amam e seguem seus caminhos até o fim. A grande tribulação é uma realidade bíblica e a igreja possui um papel definido diante desse período: perseverar, servir como luz para o mundo e manter firme a esperança nas promessas de Cristo. A Escritura revela que, mesmo diante das maiores adversidades, aqueles que permanecem fiéis encontram segurança e são recompensados pelo Senhor. Essa perseverança não se limita a esperar passivamente, mas envolve ações concretas de fé, como oração constante, estudo diligente da palavra e comunhão entre irmãos, fortalecendo o espírito e preparando o coração para enfrentar provas espirituais e materiais. Além disso, compartilhar esse conhecimento com outros irmãos contribui para o fortalecimento coletivo da igreja, formando uma comunidade vigilante e consciente dos sinais dos últimos tempos. A vigilância espiritual permite discernir enganos e falsos ensinamentos, mantendo o foco em Cristo e em sua vontade, enquanto a fé ativa transforma cada desafio em oportunidade de testemunho e crescimento espiritual. Preparar-se espiritualmente para os últimos dias não é motivo de temor, mas de confiança, pois Deus sustenta seu povo em todas as circunstâncias e cumpre suas promessas de salvação e vitória. Ao acompanhar estudos, refletir sobre os sinais bíblicos e aplicar os ensinamentos na vida prática, cada cristão se torna mais apto a perseverar com coragem e esperança. Permanecer firme na fé significa enfrentar dificuldades com paciência, confiar na soberania de Deus e manter o compromisso com a palavra. Se este estudo fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo com outros irmãos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão ajudá-lo a se preparar espiritualmente para os últimos dias. Que Deus continue guiando você e sua família, renovando sua esperança e firmando seu coração na promessa eterna de Cristo. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja com você.